continuidade ao que nós deixamos na semana passada, e eu queria fazer aqui uma recapitulação, porque é sempre bom a gente puxar na memória aquilo que a gente falou na semana passada, né? Porque às vezes vai cair no esquecimento, né? Ah, vem mais uma aula, mais outra aula, e a memória, ela é uma espécie, não é músculo, não tem nada a ver com isso, mas é uma espécie de músculo que precisa ser exercitado. Se o músculo não é exercitado, ele atrofia, né? Agora o músculo, quando ele é exercitado, ele cresce, né? Ele se fortalece, ele se torna, a potencialidade dele aumenta. Então a memória é mais ou menos isso, tem um exercício que a gente faz, onde a gente busca novamente aquela informação. Quantas vezes mais a gente for buscando, é como se fosse gavetas, né? É só ilustração isso, tá, irmão? Não tem nada a ver com questão científica. Como se fossem gavetas que estão lá, as informações. Quando a gente não abre, a tendência é ficar no esquecimento, empoeirada, né? Aí quando a gente vai acionando essas gavetas, isso vai aflorando. Então a memória inclusive, ela é seletiva, ela faz seleções. É interessante como funciona, aqui já é uma questão científica, né? Ela é seletiva, porque se tudo que a gente visse ou ouvisse tivesse contato pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar, são essas coisas que a memória ela vai absorvendo através das 5 faculdades da alma, que a gente chama. Então, se tudo que a gente absorvesse por esses 5 sentidos, a memória ela armazenasse, a gente ia ter tanta informação sem proveito nenhum. A mosca que passou voando aqui, ó, memória, né? A teia de aranha é um grilo que está, é um grilo aí? Já pensou se tudo isso de fato fosse enchendo a mente, armazenada? E não é, a memória daqui a pouco ela vai e ela deleta, ela joga fora. Isso não é interessante, isso não é importante para a vida, isso não tem significado, né? E é interessante, então tem coisas que têm significado, mas a gente vai deixando no esquecimento. Principalmente aquilo que para nós não é natural. E o que não é natural para nós? Não é natural a vontade de Deus, não é natural a palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, ela é inclinada a ser contra as coisas de Deus. Então, porque assim, olha como é interessante, quando a gente lê um jornal, uma revista, um artigo, um programa, alguma coisa, que a gente até gosta, aquele negócio não fica na memória e a gente compreende de uma maneira assim, sem tem dificuldade, né? Você lê o texto, alguma coisa ficou ali. Músicas que não tem proveito nenhum, gruda na mente. Então a nossa velha natureza, ela tem facilidade para absorver e compreender tudo isso e guardar tudo isso. Agora, a palavra de Deus, a vontade de Deus não é natural, irmãos. É por isso que a gente precisa sempre ficar nesse exercício diário, inclusive. Colossenses capítulo 3 e verso 1 que vai falar isso. 3, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, até verso 8 aí vai falar mais ou menos essa ideia. Ó, tá vendo? Vocês já leram, já ouviram esse texto. Eu não tenho certeza. Não lembro. Talvez mais de uma vez. Colossenses capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem já ouviu alguma mensagem sobre esse texto? Ouviram, né? Quem já leu, inclusive? Deve ter lido também. Até explicação de repente, mas não lembrava. Olha só. E talvez mais de 2, 3, 4, 5 vezes. Já ouviram explanação, como vão estar ouvindo agora. Como é possível que daqui 3, 4, 5 meses eu pergunte para vocês, vocês ainda não vão ter gravado o texto. Talvez lembre de alguma coisa, mas isso aqui também é bem possível que vai cair no esquecimento se a gente não exercitar de novo. O que diz o texto então? Verso, quem lê? Acho que até o 5 aí, vamos ver. O dueto, ficou bonito agora o dueto. A voz mais. Pode ler, Anderson. Portanto, se já exercitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós
vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é idolatria. Isso. Aí até o verso 6 vai dizer que essas coisas que atraem a ira de Deus. Mas o texto é interessante dizendo que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado diante de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, né? É o pensamento, e não as que são da terra. Então essa comparação, as coisas celestiais, as coisas de Deus e aquilo que é natural daqui. O capítulo 3, inclusive, se vocês depois tiverem um tempinho, né, e lembrarem, vocês leiam ele. O 16 eu acho muito interessante, o verso 16. Ele vai dizer assim: habite em vocês abundantemente, né, dependendo da tradução, de uma maneira ricamente, toda a palavra de Cristo. Olha que coisa interessante, toda a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Então é esse exercício de a gente saturar a nossa mente da palavra de Deus. Irmãos, aquele ditado bem antigo, um adágio popular, que a mente vazia, ela se torna um laboratório, uma oficina do mal, não é? Então, de fato é assim, a mente é o campo de batalha. Por aquilo que nós temos na cabeça, aquilo que enche a nossa mente é aquilo que vai reger a nossa vida, o nosso corpo, né? No sentido de vida mesmo. Então é por isso que a Bíblia, ela dá muitos incentivos, recomendações e advertências para que a gente se ocupe, para que a gente possa estar atentando para esse conteúdo sendo absorvido. E a questão é essa mesmo, não? É todo dia, é diariamente. Eu poderia pegar vários versículos aqui, ou vários não, né? Mas alguns aqui que eu poderia puxar na minha memória, que ele vai falar a esse respeito, com o Filipenses, inclusive, um livrinho antes aí, capítulo 4, verso 8, né? No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a Bíblia vai dar uma série de recomendações. A gente precisa estar o quê? Refletindo. E o que significa refletir? É justamente flexionar de novo. Refletir é isso, flexionar de novo. Olha novamente a figura do exercício, do músculo. Exercitar novamente, flexão. Então flexiona de novo, reflete de novo, né? É o Salmo 1. Quando a gente vai num lugar, a gente é difícil esquecer, né? Você só lembra de lá porque você foi. Exato, sem dúvida. É o material que a gente tem para colocar na memória, é aquilo que a gente teve contato. É por isso que não tem como Jesus lembrar daquilo que a gente não leu, não compreendeu, não ouviu, não assimilou e nem aplicou também, né? Então essa é a questão. Aí eu dei toda essa volta, essa introdução, só para perguntar para vocês, na semana passada, o que vocês lembram? O que ficou na mente de vocês? Que a gente precisa se preocupar, calma aí, nós assistimos uma aula de 1h30, 1h35, 1h40, e assim, 7 dias apagou tudo. Eu sei que vocês pensaram, tiveram problema, dificuldade, preocupação, 7 dias se passaram, aconteceu muita coisa no mundo, né? Literalmente, e a gente sabe dessas coisas. Mas e aí, o que ficou aí, irmão? Por vez, todo mundo junto assim vira uma bagunça só. Um ponto só, uma coisa assim. Aquela questão da gente fazer sempre aquela expressão assim e ver em nós, né? O que a gente tem feito, né? Na questão da manutenção diária, do aprendizado, mesmo em relação a tudo aquilo que nós vemos, que a gente observa e acha que está errado, a gente às vezes quer culpar isso, quer culpar as pessoas, às vezes a igreja, e a gente chamou a atenção essa questão, para mim, eu me avaliar, né? Diante daquilo que eu aprendo, independente do que esteja acontecendo, eu consiga colocar aquilo em prática, né? Da maneira como eu vejo a verdade, como eu enxergo a palavra de Deus. Isso ficou mais ou menos mais ótimo, eu, né? Sim. O aprendizado ele tem que me alcançar e transformar a minha vida, né? Tem que ter efeito em mim. Ele precisa primeiro, e eu preciso aprender, e o maior interesse de eu estar aprendendo é para que esse aprendizado ele faça efeito na minha vida. A partir disso é o que se desenrola qualquer outra atividade, qualquer outra coisa.
e tal. Então é uma preocupação que a primeira preocupação que a gente tem que ter quando a gente estuda a palavra de Deus é essa: o que diz ao meu respeito isso? Porque a nossa tendência é sempre pegar, mas é mesmo, hein? Fulano assim, ciclano assim, igreja tal, a igreja está ruim. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa criticando demais a igreja, os outros, e sempre expondo o lado negativo e as coisas ruins e o errado, eu fico preocupado, porque aqui há dois perigos aqui: o perigo de eu se esquecer de mim mesmo, né? Estar sempre cuidando da vida dos outros de uma forma negativa, lógico, e de eu me ensoberbecer, porque sempre quando eu coloco todo mundo e nivelo por baixo, eu me coloco acima dessas pessoas, e eu me torno quase que um juiz, e uma pessoa que ela vai sempre pegando o pior das outras pessoas. E para pegar o pior das outras pessoas, qualquer tolo faz isso, qualquer um. Não precisa ser sábio, não precisa ser inteligente, não precisa, a palavra é essa, qualquer idiota faz isso. Quer dizer, o idiota é aquele que pensa em si mesmo e vê nos outros tudo que é negativo. E de fato, a gente sempre vai pegar pessoas piores para que a gente se alivie. Isso é o inconsciente, né? É o Isaías no capítulo 5. O Isaías no capítulo 5, ele é o profeta que ele trazia juízo para todo mundo. Ai dos bêbados, ai dos mentirosos, ai daqueles. Ele proferiu 5 ais, que são os termos de juízo, né? Então, 5 ais. Ele fez o quê? Ele trouxe aqui a sentença sobre a vida de todo mundo, julgando o pecado de todo mundo. No capítulo 6, ele tem uma visão e vê Deus. Ele vê a glória de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus. E agora, ele parou de profetizar nos outros. Ele disse: ai de mim. Não é mais ai daquele outro. Ai de mim que vou perecendo. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Meus olhos viu o Senhor dos Exércitos. Olha, então quando a gente pega a palavra de Deus, a santidade de Deus, e a gente reflete isso em nós, aí isso em nós vai fazendo efeito. E as outras pessoas, deixa que Deus cuida, deixa que Deus trabalha. Aí a gente ajuda elas. Sim, a gente cria um coração chamado de misericordioso, que é coisa que Jesus disse assim: o que eu quero que vocês aprendam é isso. Misericórdia é o que eu quero. Não, misericórdia quero, não sacrifício. É isso que eu quero que vocês aprendam, misericórdia. E é interessante essa questão. Obrigado, mano. Olha que coisa boa. E alguém mais? Algum pontinho que ficou? Não precisa trazer toda essa reflexão que o Nego trouxe, mas uma coisinha assim. Não lembro mesmo? Se não, tudo bem. Fazer o quê? Onde nós paramos no livro? Alguém anotou? Na página? Bora lá, irmão. Agora eu fiquei preocupado. 21, irmã. Tá bom. Nós lemos até lá embaixo. Até lá o trechozinho onde está em itálico, né? Tá bom. Vamos lá então para a página 22. Página 22. A grande tarefa de pregar o Evangelho. A grande tarefa de pregar o Evangelho. Atos 1 e 8 eu já tinha comentado, acho com vocês, né? Que essa questão simultânea, enquanto a gente evangeliza, a gente também põe os olhos lá em missões. Isso é fundamental, a gente ter em mente, tá bom? Porque o texto vai dizer o seguinte, ó: o Senhor Jesus deu a ordem para a sua igreja, que é pregar o Evangelho. Vocês aí estão acompanhando? Que é pregar o Evangelho em todo o mundo. Então essa ordem de nós pregarmos o Evangelho não é só local, é em todo o mundo. Isso é tarefa de cada cristão. Sair da sua casa, deixar tudo, abandonar para pegar um avião e tal, não é isso necessariamente, né? Cada um tem o seu chamado ministerial. O missionário, esse que de fato sai da sua cidade, do seu país, da sua cultura, é um chamado ministerial, como é o de pastor, como é o de evangelista, como é o de mestre, como é o de profeta. Então, nem todo mundo tem o mesmo chamado, são vocações diferentes. E nem todo mundo precisa ir automaticamente. Mas todos os cristãos têm a responsabilidade de, no mínimo, estar fazendo alguma coisa para contribuir para aqueles que estão indo, né? E aí é de fato a questão financeira. Dinheiro é tão espiritual, irmão, que a gente, quando identifica que uma pessoa tem um problema em relação a dinheiro, é porque ela tem um problema espiritual, né? Hoje mesmo eu estava tentando
conversar com um casal de pastores, porque eles estão tendo trabalho com um membro que, nenhuma novidade, né? Que não concorda com contribuições da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa que é de novo convertido, escola dominical, isso é sanado, é uma coisa simples, né? E tal, aquela velha história, e diz mudar e não dá. Eu só fico preocupado da forma que se ensinam, mas o ensinamento é bíblico a respeito de como lidar com o dinheiro. O dinheiro é espiritual, é tão espiritual que Jesus ele classificou o dinheiro como uma entidade chamada de mamon. Olha, e se a gente não subjuga essa entidade aos pés de Cristo, essa entidade vai acabar sendo para nós o nosso ídolo e definindo inclusive a nossa espiritualidade. A gente precisa ter um equilíbrio, uma noção que se tudo que Deus nos dá, inclusive dinheiro, é para que a obra de Deus, o reino de Deus e pessoas lá na ponta, elas sejam alcançadas. Isso é um fato, né? E nessa geração, nessa sociedade, nesse mundo capitalista, onde o que manda é o capital, é o vil metal, é a pecúnia, qual é o nome mais aí que tem? Faz-me rir, né? Tecnicamente é isso aí, o faz-me rir, né? O dinheiro. Então as pessoas elas são excessivamente apegadas a isso, de uma maneira assustadora. E eu acho que um dos termômetros bom para a espiritualidade de uma pessoa é de fato como ela lida com o dinheiro, nem num extremo nem no outro extremo, porque também se ela não dá valor nenhum ao dinheiro, alguma coisa está errada aí, né? O negócio é sofrido para você obter o dinheiro, né? E ele, sendo subjugado, ele é uma ferramenta e ele é uma bênção de Deus. Existe até uma ideia errada por não ler corretamente o texto bíblico, que é o 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, né? 1 Timóteo capítulo 6. Aliás, eu quero ler até um textinho mais completo aí, porque ele vai ter umas recomendações interessantes para nós. Advertências, né? Principalmente advertência vai ter. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto todinho. Isso aí. Eu acho que eu vou ler o texto todo. Não, é antes ainda do 10. O 10 que é o chave, mas vamos ler desde o 5, irmãos. Desde o 6, melhor dizendo. Desde o 6, tá? Desde o verso 6. Nós vamos até lá para frente. Mas desde o verso 6. Acharei? Capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, né? A gente já sabe que essa palavra são desejos ilícitos, né? Não permitidos, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, fazem mal, que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha, irmãos, porque o amor não é o dinheiro, é o amor, né? Ou seja, apego excessivo, demasiado, indevido do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Inclusive faz referência a Judas, hein? Judas, né? É o que está aqui implícito. O verso 11, olha o que diz: mas tu, pode pôr aí as irmãs, ó mulher de Deus, tá? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu nem quero ler o resto aqui, que é até interessante, mas percebe, irmão, como a Bíblia vai lidar com esse negócio que a gente chama de dinheiro, de uma maneira a divertir a gente e a usar isso, inclusive, para a glória de Deus, né? Porque a gente não pode servir a dois senhores. E se tem uma coisa que nós não sabemos lidar direito, é dinheiro. É um negócio complicadíssimo, muito complicado, muito complicado. Então a gente precisa fazer
um bom uso do dinheiro. E um dos bons usos do dinheiro é justamente a questão da obra missionária, tá certo? Sustentar missionários no campo, enviar dinheiro onde pessoas estão, porque assim, geralmente a obra missionária são lugares sofridos, lugares onde não tem recursos financeiros, né? Seja no sertão do nosso país, entre os ribeirinhos, África, tantos outros lugares, que a gente sabe que R$200 faz toda a diferença. Às vezes para um obreiro lá, R$200. Lógico, não é, estou falando que para nós é coisa pouca, né? Eles pagam umas contas nossas aí no mês. Mas já pensou, irmão, se a nossa família, se tem 5, 6, ou se eu mais 2, 3 irmãos, decidimos de uma forma fiel por mês enviar 200 conto para uma família de missionários que está no sertão, por exemplo, da Bahia, do Piauí, vamos colocar o Piauí. O Piauí parece que é o estado mais pobre do Brasil, né? Se não me falha a memória, é isso mesmo, né? Piauí, tu é de lá? Não, né? Mas é isso mesmo, né? Então, é o estado mais pobre do Brasil. 500, 600 reais, você sustenta mensalmente uma família com 4, 5 pessoas lá de missionário. Porque 120 conto paga um aluguel, 130 conto paga um aluguel lá de uma casa, tá certo? 150, 180 conto faz a despesa para esses 5 e sobra ainda o resto para fazer outras coisas. Você percebe que não é quando a gente fala de missões, fala, nossa, muito dinheiro, né, irmão? Quem vai ter 5 mil, 6 mil para enviar? Não, a gente não está falando disso. Porque quem pensa em fazer muita coisa não faz nada. A gente precisa pensar naquilo, inclusive, que é acessível a nós, que é possível a nós. Inclusive, dinheiro é algo que a gente deve pensar a respeito do evangelismo. Isso precisa, e é aquilo, né, irmão? É a velha história, né? É algo que não volta, né? Dinheiro que não tem retorno. E quando a gente dá na igreja, vai pôr um ar-condicionado, vai pintar, vai deixar o negócio mais, vai comprar um banco, um som, tem um retorno para a gente de benefício. Agora, quando se envia dinheiro para missões, não volta, pelo contrário, quanto mais vai, parece que tem que ir mais, não é? O missionário foi para Moçambique, R$250 lá, ela fez socorro para 500 crianças. Você vê? Mesmo porque o custo o custo de vida lá, é muito, para nós não dá para nada, para nós de repente é a mistura do mês, 200 conto, né? Numa casa com 3, 4 pessoas. Eu não é, uma média aí? Estou falando de comer picanha não. Não estou falando de comer picanha não, estou falando da misturazinha mesmo, assim, básica, né? Os frangos, pelo menos 3, né? Frango nosso de cada dia. Mas é a realidade, por quê? Primeiro, a alimentação lá, aqui a gente faz 5 refeições por dia. Todo mundo aqui, eu não estou contando um assalto na geladeira na madrugada, estava não. Estou falando só naquele período onde o povo está de olho. Esse negócio, onde pergunta a esposa assim, onde foi, meu amor? Tomar água. Tomar água o quê, mano? Sabe onde foi só tomar água? Então, 5 refeições no dia, não é que a gente faz? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e outro cafezinho. Basicamente é isso. Na África, por exemplo, é uma refeição. Uma. Quando muito, 2. E não é refeição arroz, feijão e o bife. Não é isso, tá certo? Muitas vezes é um grão, é uma macaxeira, alguma raiz assim, né? E um salzinho lá, faz lá uma pastinha, alguma coisa, é o que é semelhante no Nordeste. Então, você sustenta, lógico que isso, não estou falando que isso é o suficiente, mas é uma realidade lá. Mas isso para eles, inclusive, irmão, já é assim, uma providência. Para quem não tem, às vezes, nenhuma refeição em um dia, 2, 3, 4 dias para comer para ter uma refeição, isso é uma realidade, irmãos. Hoje, lá, Haiti, África, no sertão do nosso país. Então, percebe que nós temos condições de fazer as coisas. O que falta? Dinheiro? Não é. O que falta para nós? Prioridade. Atitude, ou seja, pensar. É pensar, irmãos, né? Eu vou ministrar uma palestra para casais na semana que vem, dia 14, né? E inclusive essa fala que eu vou começar a falar, mais relacionada ao casamento, né? Mas eu acho que esse pensamento meu, ele diz respeito a todas as áreas importantes da vida, que é
A minha preocupação não é ter o problema ou os problemas na vida, no casamento no caso. A minha preocupação é deixar de me preocupar com isso. Quando isso para mim não é um motivo para eu me preocupar, para eu pensar, aí sim aqui começa talvez o início da trajetória da derrota da minha vida, num relacionamento, na vida cristã. Quando eu não me preocupo, quando eu não ocupo o pensamento com essas coisas, é bem possível que nós vamos nos tornando insensíveis no coração, diante do sofrimento alheio. E a gente acha que o Evangelho é só falar a mensagem do Evangelho e não proporcionar uma vida, né, para quem está indo, inclusive, e também dando recurso para aqueles que estão indo, possam ter condições para alcançar as outras pessoas que estão lá, com o Evangelho falado e vivido, que é o socorro, que é o que Tiago ele vai trabalhar na sua carta de Tiago, né, que é pouco teológico, ali não tem quase teologia nenhuma, ali é uma vida prática, é um provérbio do Novo Testamento, Tiago, né, é assim, não fala mal das outras pessoas, olha, não trata o rico diferente do pobre, ou o pobre diferente do rico, não entra na casa de alguém que está passando a necessidade, não tem alimento. Mas acho bonito no livro de Tiago, no capítulo 17, quando ele fala que todo dom, dádiva, vem do alto. Vem de Deus. Vem do Senhor. Exato, toda boa dádiva, tudo que se faz de bom vem de Deus. Mas Tiago ele vai trazendo essa realidade. Então você entra na casa de alguém e essa pessoa não tem comida, não tem alimento, e você fala para ela assim: vai em paz, Deus te abençoe. O Tiago está falando, isso é uma fé inútil, inoperante. Ele chega a dizer que é uma fé demoníaca, é uma fé de demônios, porque uma fé que só crê e não faz nada a partir da crença é inútil, irmãos. Ele diz assim: se você tem fé de fato, mostra por aquilo que você faz, porque eu consigo mostrar a minha fé pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, denuncia a fé. E uma das questões que a gente então está abordando aqui é justamente a questão de se preocupar com aqueles que estão do outro lado, não é, irmão? Então a gente precisa se atentar para isso. Eu sei que a maioria das nossas igrejas dá ênfase, e até as que dão, não dão como deveriam dar, e ainda quando fazem alguma coisa é quase que um desencargo de consciência, né? É só os missionários, quando eles vêm na nossa igreja, a gente já vê como que é, dá uma esmola para eles, dispensa, vai lá, a gente trata como uma pessoa assim, quase que um retirante, né? Como diz lá na minha terra. Um viajante, está passando aqui, dá alguma coisa. Aí a gente trabalhava com missões há uns anos atrás, era mais ou menos assim, atingir o emocional das pessoas. Vocês vão lembrar que eu vou falar agora. Vinha lá alguém, ou um missionário, ou alguém que trabalhava com missões da igreja, colocava uma imagem lá, um menino deitado assim, ó, com as costelas aparecendo de fora, 5, 6 metros, um urubu, só esperando ele morrer para comer. Lembra dessa imagem famosa? Correu o mundo, e em missões se usava muito. Irmãos, domingo à noite, o povo vinha um negócio daquele, todo mundo chorava. Quem tinha filho então, pelo amor de Deus, dizia para o esposo: dá a carteira logo, contribui. E fazia isso, todo mundo contribuía, comovido, quebrantado, sensibilizado. Mas na segunda-feira, irmão, aquela imagem foi embora, as emoções do jeito que veio também vai, não atingiu a consciência, não fez com que fosse o nosso íntimo comovido a ponto de se preocupar com aquilo, se tornando agora uma preocupação como todas as outras que a gente tem, que a gente julga importante. Então, missões, irmãos, é o evangelismo que vai um pouco além, e a gente precisa. Eu não sei quem faz. Eu sei, eu te falo um monte de gente boa, gente séria, eu posso te dar os canais aí, você vai lá. Eu, inclusive, até postei aí alguma coisa esses dias aí, um trabalho no Peru, não sei se vocês viram, né? Com o povo quechua, nas montanhas lá. Então tem gente boa indo lá, gente confiável, gente de caráter, gente que não vai pegar dinheiro para se utilizar indevidamente, não, gente que está engajado nessa questão de missões. Então se estiver interessado, é só procurar e a gente caminha e você escolhe quem vai ajudar, quem que vai estar orando também, entrando em contato. Tem na África, inclusive, tá? Tem na África uma amiga minha, já tem uns anos que eu acompanho, e a gente até auxiliava ela, um auxílio muito simbólico lá, mas tem gente fazendo, gente boa, gente séria, um negócio assim. A Vânia contribuía, acho que era lá de Maria, era um negócio assim, irmão, né? Acho que era 6 meses, era anual, eu não sei, ligava lá em casa e ela contribuía, era um negócio sério,
Fala, irmão, calma aí, não tem nada a ver com o Evangelho. Como não tem a ver com o Evangelho? Só porque tem um rótulo católico? Então, mas não vou entrar nessa questão, senão dá um paninho para a manga aqui, né? Mas a questão é, vamos entender isso aqui, tá, irmão? Que nós temos uma grande tarefa e isso vai pela via do dinheiro também. A mensagem deveria ser anunciada a todas as nações. Estão acompanhando aí? A todas as nações? Para que todos tivessem a oportunidade de ouvir sobre a salvação. Advertimos, porém, que esse comissionamento não está restrito apenas aos obreiros da igreja, mas é responsabilidade de todos. Lá ressalva aqui, todos nós cristãos, irmãos, não é responsabilidade unicamente do pastor, do líder de missões, sei lá de quem mais, de qualquer outro obreiro, é responsabilidade de todo o cristão, tá certo? Se é responsabilidade, o que acontece? É porque exige uma resposta. Essa resposta tem que ser responsiva, não é, irmão? Porque tem uma demanda. Ou seja, irmão, eu começo a falar assim, os irmãos ficam olhando para mim, o que tu quer dizer o que, André? Eu quero dizer o seguinte, tem alguém do outro lado pedindo socorro. Ele pede socorro porque espera que alguém atenda. Esse atender é uma resposta que eu dou. Se eu dou uma resposta, eu preciso ser responsivo e responsável, não é? Então é responsabilidade de todos nós, irmãos. A gente não pode se esquivar de nada. Tem algumas coisas que Deus, Ele confia a uns e a outros não. No reino de Deus não tem, que a gente chama de dons, de talentos. Não é diferente? Tem gente até que tem mais de um, né? Tem gente que, nossa, ele é quase que um multitarefa assim, de Jeová. É quase que um bombril do Senhor. Mil utilidades e tal. Faz um monte de coisa. Deus deu várias atribuições, dons, aptidões, etc. E outros não, é um só, mas tem, pelo menos todo servo de Deus, no reino de Deus, tem uma utilidade. Essa palavra é até ruim de usar, mas é o que me veio na mente agora. Tem uma, não é uma palavra melhor que utilidade, que não seja um negocinho meio, é uma utilidade, né? Serventia, função, né? Função também acho que é meio ruim, né? Serventia tem uma tarefa, ficou melhor, né, irmão? Um negócio mais humano assim. Tem uma. Dom onde ele se identifica. Não só que ele se identifica, é o que Deus colocou no coração, porque o Espírito Santo que vai distribuir nessas coisas. Não é a gente que escolhe. Isso eu faço bem. Isso. Não só faço bem, eu faço sem receber nada. E até se possível fosse, eu pagaria para fazer. Né? É aquela questão que me dá prazer. Eu tenho vontade, eu faço. E quando eu faço, e depois que eu faço, melhor dizendo, me dá uma sensação de missão cumprida. Irmãos, já fizeram alguma coisa assim? E depois que fez, parece que assim, nossa, eu fiz exatamente o que eu deveria fazer. E vem um alívio, um gozo, uma alegria, uma satisfação em ter feito aquilo. Pode ser a coisa mais simples do mundo, irmãos. Do mundo. Coisa mais simples do mundo. Pensem no negócio mais simples do mundo. Já pensou, né? É tão simples que às vezes é isso mesmo. Eu sinto essa alegria quando assim, as pessoas me falam assim, ora por essa causa. Eu fico abraço no Espírito Santo. Aí eu faço 2 horas com essa dedicação. A intercessão, né, irmã? E aí me dá assim aquele prazer de eu estar orando assim, na confiança que Deus está ouvindo a minha oração. Agora quando a oração, as pessoas falam assim, Deus não ouviu a sua oração. Eu falo assim, engano seu. Deus fez a vontade dele, porque a oração eu fiz para ele, mas a vontade tem que ser dele. A senhora só aceita quando a pessoa falar assim, Deus não ouviu a sua oração, se for essa pessoa a 4ª pessoa da Trindade. Porque como que você sabe se não ouviu? Tem que ser onisciente, né? Tem que ser ou secretário da Trindade, tem alguma coisa assim nesse nível. Não, tem gente que é meio 13, né? Não ouviu sua oração. Né? Meio chapado. Então, amado, essa é a questão de fazer exatamente o que eu deveria fazer. É a missão cumprida, é aquilo que Deus colocou para eu fazer. Agora tem algumas coisas, algumas tarefas que Deus deu a todos os discípulos de Jesus, sem exceção nenhuma. Eu acredito que isso é ilustrado pelo capítulo 25 de Mateus, né? Capítulo 25, verso 1 até o 35 mais ou menos, e o Lucas capítulo de número 19. São 2 textos que vai dizer uma coisa e outra. O capítulo 25 vai falar dos talentos. Deus deu 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 para outro, não foi? Que tinha 5 granjeou mais 5,
tinha 2 granjeou mais 2, e o que tinha 1 enterrou, negligenciou, foi omisso, relapso e enterrou lá. Então aqui fala o quê? De diferentes habilidades, dons, talentos, aptidões e etc. Só que o Lucas capítulo 19 é uma parábola que ela parece ser a mesma coisa do 25. O Lucas 19 diz lá, é bem parecido, né? Que um senhor foi para uma terra distante, alguma coisa assim, e deixou 10 minas para cada servo. Perceba, irmãos, que a quantidade ela é igual, não é como Mateus capítulo 25, que é diferente, cada um tem, né, uma quantidade diferente. O Lucas capítulo 19 está falando de responsabilidades iguais que todos têm. Iguais. Quais são elas? Algumas delas. A responsabilidade de interceder e de orar, a responsabilidade de ter a sua comunhão com Deus, a responsabilidade de dar um bom testemunho, a responsabilidade de conhecer a Deus através das Escrituras e através do relacionamento com Deus, a responsabilidade, mais do que de evangelizar todos os cristãos. Então são responsabilidades que competem a todos os discípulos e discípulas de Jesus, irmãos. Todos têm essa tarefa. De quem é a responsabilidade de levar uma pessoa a Cristo? Do evangelista? Do pastor? Do irmão mais maduro? Não, de todo discípulo de Jesus. De quem é a responsabilidade de orar pelas nações, pelos missionários, pelas pessoas? De todo discípulo de Jesus. De quem é a responsabilidade de contribuir financeiramente, inclusive, com essa obra? Todo aquele que tem condição. Porque quem não tem condição, não tem condição. Ué, mas quem tem, e quem tem, o que tem, irmão? Não é a quantidade aqui, a gente não está falando de volume. Jesus ensinou isso pela contribuição da viúva, né? Tão famosa que virou musiquinha para criança, para ensinar as crianças, a contribuição, a moedinha da viúva. Então Jesus disse, não é quantidade, é a intenção, é a motivação, é como a gente faz. Então essas questões são de respeito a todos nós, então é responsabilidade de todos, tá certo? Não sabe como fazer, não é o cabeça, não encabeça, não vai liderar, mas procura gente que já está fazendo isso, que sejam responsáveis e entra, vai junto, tá bom? Tem um monte de gente aí. Obviamente que nem todos farão a mesma coisa, há diversidade de dons ministérios, que é o que a gente está falando, mas o importante é que cada um faça o que Deus lhe ordenar, com dedicação. Analisaremos a grande tarefa de acordo com o texto de Romanos. Eu gosto demais desse texto, vamos ler ele. Romanos capítulo 10, né? Verso 13 até o verso de número 17. Pois não há diferença, está aqui no livro mesmo, pois não há diferença entre judeu e grego, mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa interessante, existe uma sequência lógica aqui. Como que pessoas elas chegarão ao conhecimento da verdade? Como? Ouvindo. Tá, como elas vão ouvir então, se não há quem pregue? Tá, há quem pregue? Há quem pregue. Então, mas como eles pregarão se não forem enviados? Existe uma lógica aqui que Paulo vai colocando, o negócio é óbvio, é simples, mas parece que a gente precisa ser pego pela mão e falar, ó, é assim, assim, assim e assim. É coisa óbvia, ou seja, nós como igreja, discípulos de Jesus, já estamos inclusive estabelecidos em um local, em um país como o nosso, que é um país livre, né, na questão religiosa. Vocês sabiam que, na verdade, os países onde há mais perseguição religiosa, esses países que estão atualmente enviando mais missionários, que é a China, a Coreia do Norte, né, do Sul não, a Coreia do Norte, a China, países onde há muito mais dificuldade, é onde estão, além de eles terem dificuldade de servir a Deus nos seus países, eles estão enviando missionários, irmãos. Olha, e nós temos, parece o contrário, né? Facilidade de servir a Deus no nosso país, estamos enviando menos missionários, e recursos não nos falta. Não nos falta recurso, não falta. Você falar que falta dinheiro para a igreja brasileira, mentira. Fala, mano, não falta, para mim falta. Se as igrejas fossem unidas, contribuíam milhões. Isso.
Agora, para não tomar o cuidado do que o Nego alertou a gente da aula passada. A minha placa é uma ou outra igreja do Senhor, não é uma só. Tem essa questão também, tem essa aí. Mas só para, porque a gente sempre vai, quando eu falo de igreja, sempre tem essa questão, né, na mente. Mas para lembrar o que o Nego lembrou a gente da aula passada, que foi lembrado, foi falado. Então, quando eu falo igreja, é sempre essa responsabilidade transferida. E igreja tem dinheiro, igreja que a gente está imaginando, denominações, instituições e tal. Mas eu tenho, eu posso, tenho pouco, tenho, posso. E nós nos ajuntando, então, nesse esforço de formiguinha, a gente consegue fazer alguma coisa, irmão. E a gente precisa fazer isso. Nós precisamos estar em contato com um missionário. Todo cristão deveria ter essa experiência, que é uma experiência fantástica. O missionário, ele é tanto benéfico, é tanto uma bênção para lá onde ele está, né? Onde ele alcança pessoas e leva o evangelho, como também ele é bênção para a própria igreja e para as pessoas que têm contato com ele. O missionário, irmãos, ele é uma figura onde nos inspira. Eu acho que o missionário é a figura mais clássica do cristão, porque é uma pessoa desprendida, via de regra é isso, né? Desprendida de tudo, de todos, dos bens materiais, da sua raiz, eu estou falando de cultura, de família, de história. Ô irmão, vocês acham que é fácil você ter uma história num lugar, num país, largar a família, história de vida, cultura, segurança e conhecimento, e um povo que você conhece de alguma maneira, você largar tudo isso para você ir para um lugar desconhecido, você exatamente não sabe o que vai enfrentar lá, gente que não tem vínculo nenhum com você, geralmente inclusive hostil a você, uma cultura que lhe é estranha, você tem que se readaptar àquilo lá, porque irmão, não é fácil a questão de você, é a mesma coisa a gente já sofre, por exemplo, quando a gente vai para um estado que tem um costume diferente, né? Comida, clima, o povo em si como vive, já não tem aquele impacto. Tem uns que passam mal porque comer um tempero que não é habituado. Tem gente que é assim, né? Chega no lugar passeando, aí vai comer umas coisas que não está habituado, que é pitoresco o negócio é lindo, né? Aí o que acontece? A gente já sofre. Isso a gente está falando de 5 dias, de 10 dias, de um mês de férias. E um projeto de 5 anos, 10 anos, ou da vida toda. Imagine. Então é complicado. E aí a gente precisa então ter esse vínculo, porque essa figura vai nos fortalecer na fé. É tão bom, irmãos, quando a gente conhece um missionário de verdade. Nossa, 3 meses atrás, 3 meses, quando foi o simpósio lá nosso na Ibero? Lembra, irmão? 3 meses. Agosto. Então, nossa, recente, então 2 meses. 2 meses, né? E aí eu hospedei um missionário, que infelizmente não pôde desencontro lá, não pôde estar ministrando pra gente, mas eu hospedei 2 dias em casa. Nós ficamos conversando até 1 hora, 1 e pouco da madrugada. Ele chegou de viagem, um negócio estressante, né? Que deu todo um desencontro lá. Ele ficou horas e horas, não sei, 13, 14. Ele falou, irmão, foi a viagem mais longa que eu tive da Bahia para São Paulo. Acho que foi 16 horas. Porque ia no aeroporto, dava errado, tem que voltar para casa, ir de novo e tal. Mas chegamos em casa, acho que quase meia-noite, não, 11 e pouca. Ficamos conversando até quase 1h30 da manhã. O outro dia também. Como foi enriquecedor, como foi para mim assim, revigorante ficar ouvindo aquele servo de Deus nas suas experiências, naquilo que Deus estava fazendo na sua vida, dia a dia, numa simplicidade, compartilhando naturalmente. E, meu Deus do céu, quando a gente encontra um missionário, irmão, e a gente começa a ouvir a sua vida de fé diária, a gente tem a conclusão, eu tenho a conclusão, eu falo, meu Deus, eu sou crente coisa nenhuma, que crente ruim que eu sou, não é? Que crente ansioso que eu sou, tenho tudo e reclamo, e a gente fica inseguro. O camarada com a sua família, sem ter certeza de nada, irmãos, como a gente tem essa segurança, a gente sabe, pinga, mas não seca, a gente sabe que não vai secar porque está pingando, né? A gente sabe que 30 dias tem algum recurso, né, e tal, mas o missionário não, é exatamente pela fé, é aquilo que Deus vai prover, Deus proverá, amanhã Deus prover, e prover mesmo, é um negócio fantástico, e vai contando e tal, então isso enriquece muito mais a gente. Irmãos, procure se informar mais em missões, conhecer um missionário de verdade, ter contato, você vai ver que a sua vida muda, né? Muda de fato.
É isso que precisa às vezes, né, André? Porque eu acho que a gente passou tanto tempo na igreja e só vendo aqueles cultos de missões, né? Faz aquele momento do culto de missões, faz aqueles apelos, mostra aquelas imagens, que eu vi muitas essas imagens, né? Que comove. Ali na hora a gente dá Todo mundo se tudo. comove ali. Dá tudo, irmão. Faz aquele apelo de quem tem chamado missionário, vai 50 pessoas lá na frente e fala que vão. Na segunda-feira ninguém vai para lugar nenhum, ninguém vai para lugar nenhum. Não vai mesmo. Né? Não vai. E não tem esse contato, não tem essa coisa de verdade, de viver, de ver, de se envolver. E aí a gente fica, porque assim, irmão, de fato, a gente impacta a gente. A vida de uma pessoa estimula outra pessoa. Estimula, não tem como. E uma pessoa, ela cheia do Evangelho de Deus, cheia do Espírito Santo, ela com aquele estilo de vida que é muito mais próximo do Evangelho, né, de fato como ele é, eu sei, irmão, é uma coisa que não é que precisa todo mundo ser um missionário, mas aquela vida expressa, parece que um pouco melhor, é a proposta do Evangelho, que é de nós sermos peregrinos, nos doar em favor da humanidade, das outras pessoas, ser desprendido de tudo e de todos. Que o projeto de vida não seja o nosso projeto de vida, mas é o projeto de vida em Deus. Eu acho que o missionário é uma maquete do que seria o ideal de Deus para o cristão nessa vida. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí, o que acontece? Estimula, a gente fica uma pessoa mais quebrantada, mais humana, mais desprendida dessas coisas materiais, que é isso que atrapalha a nossa vida, irmãos. É o que atrapalha a nossa vida, esse bendito do capital, do dinheiro, de possuir, de ter, de achar que a gente tem segurança, estabilidade financeira, profissional, essas coisas que atrapalham a nossa carreira cristã, nosso relacionamento com Deus. Essas coisas vão enredando a gente, não são pecado. É o que o Hebreus capítulo 12 vai dizer, que existe pecado e existe embaraço. Isso é a rede, é um embaraço que é mais ou menos a teia da aranha, né? Teia da aranha, faz a teia lá, a mosquinha cai e fica embaraçada. E quanto mais se mexe, quanto mais se incomoda, mais ainda, mais vai ficando. E a aranha só olhando ali, deixa que ela vai morrer ali. Quanto mais você se agita, quanto mais se inquieta, quanto mais ansiedade vem, mais a gente vai se enredando, mais essas coisas vão nos prendendo, mais a gente vai ser uma presa fácil para o inimigo das nossas almas, dos nossos próprios pecados. Isso é um negócio assustador, não é? A gente precisa fugir. É a recomendação que Paulo diz: tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, foge dessas coisas, E o missionário, esse contato, ele vai quase que nos livrando dessa rede, desse enredamento, né? Desse embaraço todo. É pecado? Não é pecado, mas essas coisas podem nos levar ao pecado, porque a gente vai se enredando nessas questões. E de fato, irmãos, é algo que eu recomendo para vocês. Tenham contato com missionário, com obra missionária de uma maneira assim mais efetiva, mais real. Vocês vão ver que as coisas assim vão ser transformadoras. Vai ser. A minha vida foi, continua sendo. E eu estou querendo voltar a um negócio mais efetivo nisso. E graças a Deus, Deus tem preparado aí alguns trabalhos que eu já falei, mas vou passar para vocês. Eu vou me engajar mais, porque é uma coisa maravilhosa. Talvez foi a época melhor da minha vida cristã, quando eu me engajei na questão de missões mesmo. É que Deus vai levando a gente para outras coisas, né? Eu vejo que agora o que Deus está me levando de uns anos para cá é a questão do ensino, ensino e conscientização de missões, né? Missões, no meu caso agora, é a conscientização, é isso aqui, discutir e tal, ver, né? Auxiliar alguns missionários e tal, fazer mais esse network, que é essas redes de contato, a gente vai colocando missionário em contato com um e com o outro. Eu vejo que agora Deus está me colocando nessa condição, mas eu estive alguns anos, eu acho que 3 a 4 anos, mais engajado nisso. Inclusive eu pensei seriamente em deixar tudo, né? Mas aí acho que não foi vontade de Deus de fato, eu acho, não sei, talvez não tenha sido assim o chamado de Deus, mas Deus me proporcionou esse período aí, onde foi o período melhor da minha vida cristã, irmãos.
onde ali eu tive mais gozo na alma, onde ali eu tive muito mais satisfação em fazer tudo que eu estava fazendo de uma maneira assim, sabe? Porque ali eu vi, nossa, é isso mesmo, é isso, é isso. E eu acreditava piamente que Deus estava me chamando para missões, mas eu acho que não. Pô, Deus me chamou e eu que, sei lá, tem hora que a gente nem sabe direito. Né? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida a respeito do ponto que a gente está tratando? Não? Tudo certo? Então tá bom. É porque deu um sinalzinho aqui do recreio.